Cá estamos nós aqui de novo, e aí hoje a gente vai ver um negócio bem diferente. Essa semana rolou o debate presidencial, teve uma questão muito interessante pra gente ali levantada, entre algumas outras questões que foram discutidas, que foi esta pergunta aqui. Quando você escarnece de alguma religião, quando você escarnece de alguém por motivos religiosos, né? Dizer que é coisa de demônio, etc. Eu queria saber como a senhora, se eleita presidente, vai lidar com essa questão, vai garantir esse preceito fundamental da nossa Constituição. Lógico, Mônica, lógico, é óbvio. Todos têm direito a adorar o Deus que bem entenderem. Eu sou cristã e vim aqui trabalhar para a paz. Estou trabalhando nessa campanha para disseminar a paz e a união entre as pessoas. Pedir para as pessoas acabarem com essa polarização e de disseminar o ódio entre os brasileiros. Um povo amável, um povo afável, que infelizmente estão nos separando. E mais... Bom, Mônica, a religião é algo de fórum íntimo que tem que ser respeitado. A crença é uma das liberdades individuais mais importantes. Eu mesmo sou muito católico, praticante, e respeito é preciso manter a religião longe da política. Isso aqui não é uma teocracia, isso aqui é democracia. E sabe qual que é o dízimo que a gente mais está usando hoje? Chama-se fundão eleitoral. Sabe o que é o fundão eleitoral? Todos aqui, ó, 5 bilhões de reais, tira do seu bolso para ficar gastando dinheiro em campanha política. Dinheiro que devia ter ido para a saúde, para ter pelo menos 900 mil crianças, jovens, em escola em tempo integral. Então, basicamente, uma pergunta muito interessante para este canal procurar o que a gente pode explorar a partir dela. Então é o seguinte, aproveita, faz essas três coisas que estão aí embaixo. Não sabe que canal é esse? Esse canal é Altas Teses, eu sou o Ed, aqui a gente fala sobre religião, religiosidade, espiritualidades, a partir da ótica da ciência da religião, que não é teologia, e bora lá. Então, vamos dar uma olhada nesse negócio aqui. O que a gente vai fazer? A gente foi atrás dos planos de governo dos candidatos, de alguns candidatos, não de todos, para a gente dar uma olhada no que especificamente lá está tratando sobre questão de intolerância religiosa, preconceito, discriminação e tudo mais, beleza? Então assim, a gente entrou aqui nesse site da Agência Mural. A Agência Mural, ela é uma organização de jornalismo de periferia. Dá uma olhada depois lá que tem umas coisas bem interessantes. Primeiro, a gente vai dar uma olhada aqui no Boff Jeff. Os instintos mais primitivos. E eu tenho medo. Como candidato. Então assim, o Roberto Jefferson traz aqui já uma mensagem bem cristã no início. E aí a gente foi pesquisar por palavra-chave, né? A gente, por exemplo, pesquisou discriminação. Discriminação. Nada. Mas ó, o que a gente encontra aqui? Criminalização da cristofobia. Sim, ainda na cabeça destas pessoas se criou esse jargão, se criou essa conspiração de que no Ocidente os cristãos são perseguidos. Não, gente, os cristãos não são perseguidos por serem cristãos, muito pelo contrário. Como religião dominante, como crença ou consciência religiosa dominante, é a partir desta formação religiosa que vai se configurar as formas de perseguição e justificação para perseguição para minorias religiosas em números, beleza? Então assim, discriminação já não aparece. A gente vai colocar aqui intolerância. Também não apareceu nada. Vamos tentar colocar aqui certinho a grafia. Nada. Racismo. Também não aparece nada. E aqui. Então foi isso. O que a gente conseguiu encontrar em relação à religiosidade, só no plano de governo dele, dá uma olhada no outro, é da Soraya Tronico. A sua visão racista, alienada, preconceituosa contra nós e a gente ficar calados. Não apresentou nenhum tipo de plano relacionado ao assunto. E se a gente pesquisar intolerância, nada consta. Se a gente pesquisar discriminação, nada consta. Também nada consta. Pela resposta, a gente viu que não tem nenhum planejamento relacionado ao assunto, né? E a gente vai olhar no plano de governo também, de fato, não é uma pauta que ela apresenta. O próximo que a gente conseguiu encontrar lá no site foi o do Felipe Dávila. Privatização, privatizar, privatização. O que ele fala sobre discriminação? Bem, discriminação, quando aparece aqui, em relação a respeitar os direitos individuais, igualdade perante a lei, aprimoramento da governança dos órgãos responsáveis pela acomodação e promoção da cidadania, reforçar o papel do Estado na intransigência em relação à discriminação de qualquer natureza, assumir e combater a ocorrência de práticas ilegais em territórios indígenas, garimpo, caça, extração ilegal de madeira. E o próximo é dignidade e diversidade, ou diversidade e dignidade, que vai falar
sobre logo seguida, qualquer tipo de discriminação legal. Isso é bem interessante, por sinal. É cara da privatização. Dava boa noite pra ele e ele Privatização. Mas na resposta a gente viu como é que foi. Completamente vazia, a afirmação da sua religiosidade, né, como católico, cristão, e isso vale como uma identidade que passa algum respaldo nesse sentido. Respeito todas as crenças também é genérico, porque a gente está falando de desenvolvimento de política pública de um governo. Dizer só que respeita é sinal de que não é uma pauta de interesse, né? Então vamos lá dar uma olhada aqui no outro. Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Também não aparece. Por incrível que pareça, aqui no do Ciro não há nenhuma referência a esses termos. Reforma, agenda de compromisso sustentável, energia, educação, programa de alfabetização, valorização. Bem, aparentemente não tem nada relacionado a, parece aqui, desigualdade, né? Renda mínima, emergência de emprego, regulamentação fundiária, combate à corrupção e tudo mais. Mas nos termos que a gente está buscando aqui não aparece. O outro candidato que... É você, Satanás! Porque não tem mais corrupção no governo. As palavras discriminação aparecem aqui em liberdade religiosa, implica propiciar os direitos dos residentes do país, possibilidade de exercer ou não suas crenças, defender que o Estado e a sociedade garantam a liberdade religiosa do cidadão. Não é bem contraditório do que não foi nesses 4 anos, e os grupos religiosos políticos a quem o governo tem se aliado ao longo desses últimos anos, envolvido inclusive escândalos de desvio de verba da educação e o gabinete paralelo da educação liderado por alguns pastores de algumas igrejas neopentecostais. Discriminação, onde aparece mais, a segunda aparece aqui, relacionado a ambiente de proporcione meios de subsistência e redução da desigualdade do bem-estar social. Tópico de promover e fortalecer a segurança jurídica. Também aparece aqui. Não é questão de escolha, não é uma questão de escolha ou autodiscricionária do próximo governo de Jair, como não foi no atual. É a diretriz a ser seguida, uma vez que está diretamente alinhada ao tema prioridade da liberdade econômica, previsibilidade e estabilidade dos relacionamentos humanos e papo furado. Ok, então só é nesse sentido que aparece. Vamos ver se intolerância aparece. Tolerância não aparece. Ok, né? Então vamos seguir aqui. O próximo é do Lula, esse encantador de serpente, assim. Como é que aparece aqui? Discriminação. Aí aqui tem os comentários do cachorro, né? Que eu não consigo. Esperei 1 hora pra ver se não latia, mas não tem jeito. Então vamos lá. Aparece aqui, não haverá a próxima tópico em que aparece. Defende do direito civil, enfrentar ameaça totalitária, ódio, discriminação e exclusão que pesam sobre o país. E é só. Intolerância. Aqui no tópico 99, né? Defesa da democracia, aparece no mesmo, né? E sim, aparece aqui combate à intolerância religiosa. Mas é engraçado, porque assim, planos de governo não é necessariamente o que vai ser feito, mas são nortes e diretrizes que podem ser feitos para desenvolvimento de políticas públicas por parte de um governo federal. Então, o termo aparece aqui, intolerância religiosa, 2 vezes, né? O outro aparece em relação a esporte e os atletas, né? Protagonismo de atletas, fortalecimento de gestão pública transparente do sistema esportivo, esporte e lazer, fortalecimento do sistema nacional de esportes, instrumento de resgate do orgulho nacional, construção de cidadania democrática plural, combate à desigualdade social, promoção da cultura de paz e qualquer tipo de intolerância e preconceito. Bem interessante, porque vai conversar com as novas questões que têm aparecido em relação ao esporte e às questões de gênero, de transgeneridade e tudo mais. Beleza? Vamos dar uma olhada no último aqui, é o da Simone Tebet. Do ano e no final do 3º ano do ensino médio vai ganhar 5 mil reais. Também. Vamos lá, aparece discriminação, ódio e intolerância, genérico ali, sem descrever alguma coisa. Combater a discriminação, a intolerância, o preconceito e o desrespeito. Aparece algum tópico específico no eixo 4. Governo inclusivo, seguro e transparente. O governo inclusivo já consta como essa ideia de inclusão social de minorias em representações sociais. De que maneira isso vai ser feito? Olha, que a gente conseguiu encontrar rápido, estabelecer política nacional de promoção de igualdade racial, ampliação de política de cotas, ação afirmativas, promover maior igualdade racial, social e de gênero, alunos cotistas e conclusão dos ensinos. Há todo um tópico, né, de fato, sobre a inclusão de
determinadas pautas sociais que aparecem relacionadas à inclusão, seja de raça, de gênero e de classe, né? Então, assim, é basicamente desta maneira que aparece. Os tópicos, como a gente viu, são muito gerais e alguns nem aparecem. Então, já tem uma ideia de que, prioritariamente, falar e dialogar com essa população ou sobre esse tipo de política pública não tem sido muito a pauta. O que geralmente é a pauta nesta democracia liberal econômica sempre é voltado muito à economia. Então, o que chamou a atenção é relacionado à intolerância e a fala sobre intolerância ali genérica, e aqui nos planos de governo se repetiu, é porque de fato a questão da intolerância religiosa, da violência religiosa que o país tem passado desde 1500, nas últimas décadas, nos últimos anos, tem sido um problema muito sério, né? Então aqui a gente está dando uma olhada em algumas notícias aqui relacionadas ao tema e como é que aparece ali violência, invasão, algumas ações de tentativas de combate relacionado ao racismo, relacionado à intolerância religiosa, aqui intolerância religiosa dentro do UB, disse que eu adoro o diabo e coisas parecidas e tudo mais. Então é isso, era basicamente isso. Aqui a gente conseguiu ver de que maneira o tópico relacionado à diversidade religiosa e à violência religiosa que tem assolado aparece nos planos de governo e tudo mais. Escolham com consciência, a gente deu uma olhada aqui muito rápido, tá disponível na internet, eu posso deixar esse link lá embaixo e tudo mais. Não esquece de fazer aquelas 3 coisas ali embaixo. Valeu, tchau. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.